Saudações, futuros alunos, bem-vindos ao Open Day do Centro Universitário São Camilo. Sou o professor Sérgio e sou professor do curso de Tecnologia em Radiologia. E escolhemos a aula de hoje para vocês com muito carinho e falaremos sobre o crânio. Talvez a parte do nosso corpo mais icônica e mais famosa, né? Desde bandeira de piratas, a acessório para peças shakespearianas, simbolizando a finitude, nos lembrando que não somos eternos. Então, vamos conhecer mais sobre esta parte do nosso próprio corpo. Então, através do nosso recurso desse Atlas 3D, podemos unir a peça em mãos com a tecnologia para melhorar a nossa performance no estudo. Crânio composto por 22 ossos, sem contar 3 em cada uma das nossas orelhas internas, trabalhando para a captação do som e auxiliando na transformação dessas ondas sonoras em impulsos elétricos para o nosso cérebro. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre o crânio e como a imagem, como que a radiologia o enxerga. Nós vamos dar início ao nosso bate-papo sobre o crânio nesse dia tão importante que é o Open Day no Centro Universitário São Camilo, pelo curso de Tecnologia em Radiologia. Eu sou o professor Sérgio Nascimento, professor do curso de Tecnologia em Radiologia. Bom, então nosso crânio ele vai ser formado por 22 ossos, esses 22 ossos articulados entre si, formando aí uma peça única, que é o nosso crânio. Então o crânio não tem apenas um osso, um maciço, mas ele é formado por diversos ossos encaixados entre si. Isso traz muitas vantagens, como a passagem da cabeça do bebê durante o parto e para absorver diversas forças mecânicas, como a musculatura responsável pela nossa mastigação ou eventuais traumas. Além desses 22 ossos, dentro de cada uma das nossas orelhas internas, nós temos 3 pequeninos ossos que participam do nosso aparelho auditivo. O crânio ainda é dividido em 2 regiões. O neurocrânio, onde estará protegido o cérebro, o encéfalo, em estruturas do sistema nervoso central, e o que nós chamamos mais comumente de face, e na anatomia definimos como viscerocrânio, a região do crânio onde estarão estruturas do sistema respiratório, do sistema digestório. E cada crânio possui as suas individualidades. O meu crânio, lógico, não será igual ao seu crânio. E o seu crânio não será igual ao do vizinho. O seu crânio não será igual nem mesmo ao dos seus pais. Podem haver semelhanças, mas eles não serão iguais, porque cada um tem particularidades no formato do rosto. Uma bochecha mais saliente, um formato do queixo mais arredondado ou mais quadrado, o nariz com curvaturas diferentes. E isso não é diferente entre os sexos. O crânio masculino é diferente do crânio feminino. Olha essa região onde estarão os olhos, chamada de órbita. No homem, ela é mais quadrada, ela tende a ser mais quadrada, e na mulher, mais arredondado. O crânio da mulher, de maneira geral, ele é mais sutil, tem linhas ósseas mais sutis.
né? E do homem tende a ter linhas ósseas mais salientes. Notem aqui, próximo à órbita, como se fossem a sobrancelha aqui deste crânio. Olha como ela é mais saliente, mais rugosa, diferente da mulher, mais suave, né? A mulher tem um crânio mais arredondado, né? O homem mais oval, mais elíptico. O formato da mandíbula, né? O ângulo da mandíbula é um pouco diferente do da mulher. Mas claro que isso não são características definitivas, onde um crânio feminino terão todas as características somente femininas e o masculino somente masculino. É um conjunto, é uma soma de características que irá sugerir que aquele crânio é um crânio de uma mulher ou de um homem. E isso faz parte de um processo, né, onde são levados em conta diversos fatores na identificação de uma ossada desconhecida, de um crânio não identificado. É um processo que acontece no âmbito forense, né, das ciências forense e da radiologia forense. Então, para estudar o crânio, eu tenho a anatomia. Nós chamamos de anatomia macroscópica, aquela anatomia a olho nu, onde eu estudo todos os aspectos morfológicos, né, a forma do crânio. Mas eu quero visualizar o crânio por dentro. Eu quero enxergar ou mostrar ao médico coisas que ele não enxerga na clínica, ou até comprovar o que ele enxergou na clínica, ou afastar um diagnóstico, né? Nem sempre vou encontrar uma doença, até é preferível não encontrá-la. Então, para isso surgiu, né, foi descoberto o poder da imagem médica e começou pela radiografia, pela descoberta dos raios X. Então, com uma tela, né, sensível a esta radiação específica, que é o raio-x, é colocada entre o paciente é colocado entre essa tela sensível e uma fonte de raio-x. E o raio-x vai atravessar o indivíduo, vai atravessar o paciente. Neste processo, ele encontrará diversas densidades e vai transformar esse indivíduo tridimensional em uma imagem bidimensional, achatada, onde tudo será enxergado, tudo será visualizado de maneira bidimensional e por transparência. Então, a imagem resultante irá mostrar estruturas que estão adiante, que estão à frente, estruturas que estão um pouco mais atrás e um pouco mais atrás e um pouco mais atrás, todas na mesma posição por transparência. Então, nesta imagem radiográfica, nesta fotografia radiográfica, o que eu enxergo é o resultado dessas diferentes densidades, onde o mais branquinho será o mais denso e o mais escuro o menos denso, fazendo com que seja possível avaliar diversas estruturas que eu não conseguiria avaliar a olho nu. Procurar por fraturas, avaliar toda a dentição do paciente em exame específico, né, na odontologia, na odontorradiologia, estudar, por exemplo, essas áreas aqui no entorno da cavidade nasal, que são os seios paranasais, e avaliar se o paciente tem sinusite, se a dor de cabeça dele é causada por sinusite. Então, se tiver, por exemplo, aí
um espessamento da mucosa que reveste esses espaços, eles não ficarão assim tão pretinhos. A densidade deles irá aumentar, e aí eu consigo enxergar se há uma alteração. Consigo enxergar também de perfil. Então, ao invés de pôr essa tela, esse receptor adiante do paciente ou atrás do paciente, eu posso colocar no lado dele e o raio-x atravessá-lo de perfil. Eu também teria uma imagem por transparência, só que numa outra visão, onde eu consigo enxergar aqui as estruturas da cavidade nasal, está aqui a pontinha do nariz dele, consigo enxergar bem os dentes, né, via aérea. Mas, apesar de conseguir enxergar muito bem os ossos do crânio e do neurocrânio, onde eu estou passando aqui agora, eu não consigo enxergar muito bem o cérebro, porque o cérebro ele é molinho, né? O raio-x passa muito fácil por ele, tão fácil a ponto dele não sensibilizar ali a minha película radiográfica, né? O meu filme. E aí eu não consigo estudá-lo. Então, existem outros métodos que, ao invés desse raio-x atravessar e sensibilizar uma película, um filme que está depois do paciente, eu posso executar um exame que resulta de um corte, de uma fatia, que a gente chama de imagem seccional. Essa imagem, então, produzirá uma fatia. E aí eu vou ter uma visão tridimensional de um ser tridimensional. Aí começa a ficar interessante. Então, essa fatia vai fazer com que eu tenha secções, cortes, que nós vamos chamar de cortes axiais. E serão esses cortes axiais que nós iremos avaliar. Então, quando eu tenho um corte do crânio, uma fatia do crânio aqui na altura dos olhos, como está aqui nessa linha vermelha, eu tenho esta imagem, por exemplo. Então, notem que eu tenho uma avaliação interessante aqui de todo o osso, né, da cabeça, ó, todo o osso. Essas estruturas aqui ao lado são a orelha, né, as orelhas do paciente. E aqui é a parte anterior, ó, onde eu tenho os olhos, eu tenho a cavidade nasal, o ossinho aqui, ó, do nariz, onde a gente coloca aqui o óculos, né, o óculos de leitura, o óculos de sol. Mas se além dessa avaliação do osso eu quiser avaliar o cérebro, então ajustes de brilho e contraste e filtros específicos podem tornar a minha imagem assim, onde eu consigo enxergar melhor o cérebro. Então eu consigo avaliar o cérebro, por exemplo, avaliar um acidente vascular cerebral, um AVC. Consigo avaliar se o paciente tem um tumor, se ele tem um sangramento após um trauma, tá? Por essa imagem aqui. Essas duas imagens são geradas por uma modalidade chamada tomografia computadorizada. Mas e se eu precisar de mais detalhes? Se eu precisar de estudar o cérebro com mais riqueza de detalhes anatômicos? Aí eu posso ir para uma outra modalidade também por cortes, também por secções, que vai me dar muito mais detalhes do cérebro, que é a ressonância magnética. Onde eu consigo ver também aqui, ó, os olhos, né, a cavidade nasal, mas vejo também o nervo dos olhos, o nervo responsável pela captação de luz e imagens, nós vemos, né, por meio dos olhos. Aqui essas outras linhas são os músculos que movimentam os olhos. Então tem uma riqueza de detalhes maior do que a tomografia.
e consigo avaliar muito melhor o cérebro do paciente, as estruturas que estão no interior do crânio. Mas, além disso, não para por aí, além disso, eu não quero avaliar só o osso, eu não quero avaliar só o cérebro, eu quero avaliar o metabolismo, eu quero avaliar a função. Então eu posso utilizar um método onde eu vou enxergar o metabolismo do encéfalo. Eu vou enxergar a perfusão sanguínea nas diferentes regiões do encéfalo e estudar o metabolismo encefálico do paciente, o metabolismo cerebral do paciente, à procura de tumores, à procura de doenças que façam com que determinadas áreas do cérebro funcionem com um metabolismo diminuído, tenham um déficit. Por exemplo, o Alzheimer, que causa um déficit neurológico. Então, notem que somos capazes de mostrar o crânio não só da maneira anatômica, não só com o conhecimento anatômico, mas com um conhecimento radiográfico, com um conhecimento tomográfico, um conhecimento pela ressonância magnética e pela medicina nuclear, com modalidades como a tomografia por emissão de pósitrons, que é o PET, o SPECT, ou inclusive a fusão de imagens, né, do PET. E notem que aqui atrás eu tenho uma imagem de tomografia, como essa aqui do canto, para que eu estude não só o metabolismo, como a anatomia do paciente também. Então essa é a área do tecnólogo? Não só isso, não se resume só a isso. A área do tecnólogo em radiologia ela é vasta, rica e apaixonante. Podemos atuar, por exemplo, realizando um exame seccional de tomografia e esse exame se tornar uma reconstrução tridimensional do paciente. E por meio dessa reconstrução tridimensional, sermos capazes de projetar uma prótese para um paciente que tenha tido um acidente grave, uma doença grave. E essa prótese fazer uma reconstrução da face do paciente. Então, todo o conhecimento que nós adquirimos sobre a tecnologia do diagnóstico por imagem, a anatomia, a manipulação de imagem, a reconstrução tridimensional de imagens, tudo isso aliado a uma equipe multiprofissional trabalhando para devolver a face de um paciente. Essas próteses são impressas em impressoras 3D a partir de modelos gerados pela tomografia computadorizada. Próteses personalizadas, individualizadas com a anatomia do próprio paciente. É uma área apaixonante, uma área fantástica, uma área em expansão em um mundo cada vez mais tecnológico. Agora, o importante é que nós não podemos somente apertar botões. Não é suficiente no mercado de trabalho você simplesmente apertar botão. Você precisa fazer a diferença no mercado de trabalho. E não só fazer a diferença no mercado de trabalho, mas fazer a diferença na vida daquela pessoa em que você está atendendo. Isso faz toda a diferença para ele e para você, com certeza. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. E venha nos conhecer, venha visitar a nossa universidade e venha cursar Tecnologia em Radiologia conosco. O Centro Universitário São Camilo é especialista no ensino em saúde.